Cuidar da saúde mental também é uma atividade produtiva? Esse tema será discutido pela psicóloga e professora Fívia de Araújo Mobis. Ela é professora titular na UFRN, no Departamento de Fisiologia e Comportamento, e também atua no programa de pós-graduação em Psicobiologia. É coordenadora do Laboratório de Evolução do Comportamento Humano e membro do GT da ANPEP de Psicologia Evolucionista. Os contatos da professora Phoebe vão estar disponibilizados na descrição do vídeo e durante a sua apresentação. Espero que a palestra seja de bom proveito para todos. Olá a todas, olá a todos. Eu sou a professora Fívia Lopes e estou me propondo, nessa conversa que nós vamos ter, a responder a esse questionamento. Cuidar da saúde mental também é uma atividade produtiva? Vou tentar explicar por que esse questionamento. Bom, é de conhecimento de todos que nós estamos enfrentando um estado de emergência, causado, obviamente, por uma situação de pandemia, com uma alta taxa de transmissibilidade e que causou um impacto significativo, causou modificações significativas na vida da maioria das pessoas. Então, nós sabemos que muitas ações foram necessárias e ainda são, sobretudo no enfrentamento a essa pandemia, que essa pandemia causou diversos impactos no dia a dia das pessoas e que, obviamente, esses impactos eles trouxeram consequências na vida de cada um de nós. Então, por que pensar em ações? Obviamente, o enfrentamento à pandemia perpassou pela necessidade de mudanças comportamentais. A gente sabe também que os impactos eles são sobretudo relacionados ao redimensionamento do tempo, do nosso tempo e das nossas atividades. Também sabemos que outra coisa que vem causando um impacto bastante significativo é a limitação do nosso controle sobre o nosso próprio comportamento. E que ainda algumas consequências elas podem ser visualizadas de uma forma relativamente óbvia, sobretudo relacionadas à sobrecarga decorrente da necessidade de lidar com novas realidades, com muitas realidades que são diferentes do que a gente vivenciava anteriormente, o que eventualmente pode se configurar como uma espécie de cansaço generalizado. Mas para todo mundo está sendo assim? Não sei se vocês já pararam para se fazer esse tipo de questionamento. Tudo que se discute de enfrentamento à Covid-19, geralmente é utilizado num tom generalizável, Então, todos devem fazer determinada coisa, todos estão passando por determinadas situações. E a gente sabe que não necessariamente isso é válido. Então, é óbvio que na minha fala, a minha tentativa é organizar, é aproximar elementos que sejam mais comuns à maior parte das pessoas. Mas é possível que você não se sinta representado com as colocações que eu venho a trazer aqui nesse espaço. Não é de estranhar, porque as realidades individuais, elas são, obviamente, individuais, elas são ligeiramente diferentes. Então, uma pergunta que a gente podia se fazer nesse momento seria a seguinte: em relação à Covid, todos estamos no mesmo barco? Será que estamos? Será que, na verdade, essa noção de estar no mesmo barco não mascarou ou não dificultou o enfrentamento a essa pandemia em vários aspectos e talvez tenha trazido consequências muito maiores do que a gente precisava enfrentar? Então, eu acho que, antes de mais nada, algo que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala de enfrentamento à Covid-19, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, porque as condições individuais, elas vão, obviamente, pesar nesse enfrentamento que a gente tem no enfrentamento e nas consequências, relacionadas a essa pandemia. Então, a minha proposta para hoje é a gente pensar 3 grandes aspectos. Primeiro, o que tem de psicológico na Covid, e por que eu estou falando de produtividade, por que eu vou relacionar isso. Falar também um pouco do processamento de informação e a Covid-19, o que tem a ver a minha forma de processar informações
com essa pandemia. E, obviamente, eu quero falar um pouco a respeito do processo, né, das nossas condições de saúde mental ou, eventualmente, desse processo de adoecimento que alguns de nós vêm enfrentando. Fazendo um recorte, né, em função do contexto, né, desse evento que a gente está participando, né, relacionados à vida acadêmica. Então, retomando aqueles elementos que eu tinha sinalizado lá no início, né, eu vou passar um por um. A gente vai trabalhar em blocos, né, para ir conversando, para tentar, obviamente, responder aquela questão inicial que eu propus a vocês. Então, essas necessidades, né, a necessidade ou as necessidades de mudanças comportamentais. A gente sabe que o controle do avanço da pandemia obrigatoriamente teve um elemento-chave. Teve e ainda tem, que são as mudanças comportamentais. Então, fica bastante clara ou fica bastante simples a gente falar da relação dessas mudanças comportamentais com a nossa psicologia, com a forma como a gente compreende a situação que a gente está atravessando e tudo que pode ser feito por cada um de nós nesse enfrentamento. Sabemos também, né, já estamos, pelo menos aqui no Brasil, de forma mais intensificada há 6 meses, né, com um enfrentamento bastante duro em relação à Covid-19. Então, a gente sabe que além da higienização, a gente tem a utilização de máscaras e o procedimento de testar, traçar contatos e isolar as pessoas que venham a ser acometidas, né, pela Covid-19, são elementos fundamentais nesse enfrentamento. E a gente está falando de mudanças comportamentais. A própria higienização, o próprio uso da máscara. Quando eu falo de uso da máscara, eu estou falando de uma ação, de um comportamento que pode ser o grande diferencial no nosso sucesso de enfrentamento e nesse processo de evitar a contaminação, né, pelo novo coronavírus. E que também testar, traçar contatos e isolar é de extrema importância para que a gente possa ter uma dimensão dos tipos de ações, né, que seriam possíveis para a gente minimizar a transmissibilidade desse agente infeccioso. No entanto, sobretudo, esse segundo pacote, digamos assim, de orientações, ele esbarra muitas vezes numa dificuldade que as pessoas têm, que é uma característica que é importante da nossa vida em grupo, que é a possibilidade de conformidade, né? O conformismo, da gente poder se adequar a uma regra estabelecida, porque esse estabelecimento dessa regra vai trazer mais benefícios para a comunidade em geral do que prejuízos. Mas esses benefícios para a comunidade, eles dependem de ações individuais. Então, existe uma espécie de cabo de guerra nessa situação, em que há uma tentativa de conscientizar pessoas, de conscientizar indivíduos, que as ações individuais elas são necessárias, que elas são essenciais para um benefício, né, para o bem-estar, para uma melhor condição de saúde do grupo como um todo. Então, é um desafio muito grande a gente estabelecer esse elemento de conformidade. Se a utilização de máscaras já traz uma dificuldade enorme, imagine você ter que aceitar uma grande condição, né? Uma lista de regras do que você pode, do que você não pode fazer, do cerceamento do seu ir e vir e desse acompanhamento constante pelas autoridades sanitárias, né? Para saber o que está acontecendo com você. Então, quando a gente pensa no isolamento, né, da detecção e no isolamento, você está sinalizando, você está expondo elementos que são da vida privada daquele indivíduo. Então, as pessoas ficam com uma sensação de supervigilância, né, como se eles não tivessem para onde correr, e isso pode dificultar a adesão, né, a mudança comportamental tão necessária para esse enfrentamento. E aí tem uma outra coisa que vem acontecendo, que talvez desde o início, né, que a pandemia se instalou, que vem sendo falado sobre nós, seres humanos, né? Geralmente o que se destaca, além da dificuldade de aderir a essas recomendações, a essas mudanças comportamentais, que nós teríamos uma capacidade de enfrentamento a situações como uma situação de pandemia, que são muito frágeis. Por quê? Porque nós não temos uma facilidade muito grande de lidar com a incerteza, nós não conseguimos lidar com a complexidade da situação, tal como a situação se apresenta, e que nós também não conseguimos lidar com o estresse, né, que a situação acaba fazendo com que emerja.
tá? Então, se a gente leva tudo isso em consideração, nós seríamos incapazes de sair da crise, né? Nós, o tempo inteiro, por mais que façamos ou tentemos fazer algo, né, que esteja de acordo com as orientações para o benefício, para o enfrentamento adequado, né, dessa pandemia, sempre fica sendo informado, sobretudo pela grande mídia, sobretudo por alguns dados um pouco mais concretos, muitas horas, ou também dados um pouco mais enviesados, dados não tão precisos assim, que nós seríamos incapazes de sair dessa crise, tá? Então, além disso, né, além dessa sinalização de incapacidade, nós acabaríamos entrando numa espécie de espiral, né, numa espécie de condição de fadiga comportamental. Então, rapidamente, a gente não aguentaria mais e a gente se esforçaria ou tentaria fazer de tudo para não continuar seguindo essa regra ou essas regras que são tão essenciais para o enfrentamento à Covid-19. A fadiga comportamental, por sua vez, acaba sendo usada como justificativa para as pessoas não aderirem, por exemplo, a uma das regras que foram, né, sugeridas para a manutenção do bem-estar da nossa sociedade, que é o fique em casa. Fique em casa na medida do possível, né? Se isso é uma alternativa possível em relação à sua condição de vida, se você não precisa sair para trabalhar, se você não precisa se deslocar da sua residência, que você permaneça, né, o maior tempo possível para exatamente evitar a transmissibilidade. A gente percebe, inclusive, que aderir à permanência na própria residência, quer dizer, não é aderir à permanência em qualquer lugar, seria você permanecer na sua residência. Só que há residências e residências. A gente sabe que não necessariamente a condição lar ela é encontrada para todas as pessoas. Lá naquele sentido um pouco mais romantizado, talvez, aquele núcleo em que você se sente aconchegado, acolhido, em que você consegue realizar de forma satisfatória todas as atividades e todas as necessidades que você se propõe. Muitas vezes, essa condição fica em casa, ela pode ser um estresse não pela impossibilidade de sair, mas pela condição que essa própria realidade traz para algumas pessoas. E aí começa a emergir um outro tipo de movimento, né, de crítica bastante forte às pessoas que não estão aderindo, né, a essa permanência em suas residências, que seria visto, né, que seriam tão mal vistas, né, que as pessoas, né, a sociedade começaria a utilizar punições individuais, né, foi uma espécie de crescente, até chegar a punições coletivas, como o fechamento de alguns espaços coletivos, para evitar que as pessoas estejam nesses espaços. É muito difícil, né, a gente equilibrar, são tantas forças, são tantas decisões, e isso de alguma forma, né, esse jogo de que, poxa, eu estou fazendo o que está sendo solicitado e eu começo a avaliar que algumas pessoas não estão fazendo, mas às vezes a gente se esquece, né, de avaliar o porquê que essas pessoas não estão fazendo. Então, será que as condições de permanecer em casa são adequadas? Será que aquela pessoa precisa sair para trabalhar, para ganhar a sua sobrevivência, o seu sustento todos os dias? Então, o julgamento, ele acaba sendo de uma forma generalizada. Então, a gente tende a não avaliar caso a caso, porque a gente também está sofrendo por ter tolhido esse direito de ir e vir. Então, a gente começa a acumular uma série de sobrecargas, uma série de estresses, que eu vou usar no plural, de origens relativamente diferentes. Então, tem toda a preocupação e o temor de ser contaminado, tem toda uma avaliação do que está sendo exigido da minha pessoa, se eu estou conseguindo cumprir ou não, e eu começo a ter um papel também de avaliador sobre o comportamento das outras pessoas. Então, eu gasto tempo, eu gasto energia e eu começo a usar essa energia que eu poderia estar usando para um benefício próprio, né? Essa energia ela vai sendo se dispersando, né? Ela vai acabando sendo utilizada em muitas outras frentes e obviamente isso não me beneficia, certo? Quem está seguindo as orientações acaba se estressando também pelo fato de algumas pessoas não estarem seguindo.
a recomendação fica em casa, ela permanece, mas a forma como a gente lida com isso é um elemento de sobrecarga para a nossa cognição e isso pode ter um impacto no nosso funcionamento, né, de uma forma geral. É claro que a gente tem alguns temperos, digamos assim, nessa caminhada, né? Alguns elementos eles começam a surgir e às vezes a gente não se dá conta. Por permanecer mais tempo em casa, dentro das possibilidades, né? Quem está podendo fazer isso, muitas vezes a gente acaba se deparando com a necessidade de se informar sobre o que está acontecendo lá fora. Né? Será que as pessoas estão cumprindo? Como é que a situação está? Será que já tem informações sobre quando eu vou poder voltar ao que seria mais próximo da rotina que eu tinha anteriormente? Né? Então a mídia acaba divulgando exatamente quem está furando o acordo. Porque imagine, talvez não desse tanto ibope uma reportagem, por exemplo, né? 180 dias aproximadamente, né? Se a gente fizesse um arredondamento de que há uma recomendação de você permanecer em casa, né? Para evitar a transmissibilidade. Então, vamos fazer reportagens com pessoas que estão há 180 dias em suas residências. Como é estar 180 dias em casa, né? Vamos ver a rotina do dia a dia. Esse é o tipo de reportagem que provavelmente não daria nenhum tipo de ibope. Então, a mídia, as redes sociais, muitas vezes elas enfatizam e acabam atraindo a nossa atenção exatamente para quem está burlando os contratos. Isso tem a ver com a forma como a nossa cognição funciona. Às vezes a gente não para pensar nesse aspecto, mas a nossa mente, até pelo risco que isso traz, né, para a integridade de cada um de nós, a nossa mente ela é muito atenta às pessoas que não estão cumprindo regras sociais, a pessoas que estão trapaceando, né, dentro de um acordo maior entre todos que estão ali fazendo parte daquele grupo. Então, a gente acaba tendo reforçado uma tendência que a gente já tem, né, de utilizar as informações que estão ao nosso redor. Então, eu estou trazendo esses elementos e eu espero que esteja ficando claro que todos eles vão conduzindo a mesma direção, a um acúmulo de informação, a um acúmulo de tomada de decisões, a um acúmulo de responsabilidades que acabam exacerbando enormemente o nosso cansaço, né? A nossa disposição para enfrentar tudo isso que a gente está atravessando. E aí eu já estou falando dos impactos, né? Eu tive que redimensionar meu tempo, minhas atividades. Agora eu não tenho, né? Eu sou uma privilegiada que estou conseguindo realizar durante a pandemia minhas atividades a partir da minha residência. Então isso está sendo possível, tá? Mas estar em minha residência, apesar de parecer uma vantagem bastante clara, né? Eu não corro o risco de sofrer acidentes, eu não passo calor, eu não pego trânsito, eu não me estresso, enfim, eu estou em casa. Mas acaba havendo uma mistura do ambiente profissional com o meu ambiente pessoal. Então, a gente, na maioria das vezes, tem passado por um verdadeiro turbilhão de informações ou de atividades que não são só as atividades profissionais. Porque quando eu saio de casa para trabalhar, né, eu acabo deixando os problemas, as questões da minha residência, das pessoas que coabitam ali comigo, lá. Quando eu voltar, eu resolvo. E quando eu estou em casa, eu estou exposto a tudo ao mesmo tempo. Então, essa separação de profissional e pessoal, ela se viu dificultada, né, nesse momento. Então, a gente tem uma limitação de delimitar, a gente tem uma dificuldade, desculpe, de delimitar até onde vai cada uma das coisas. Né? O formato remoto, o formato EAD, né, o formato à distância, ele é muito interessante, né? Essa oportunidade que a gente está vivendo nesse evento é o retrato disso, da gente poder congregar um sem número de pessoas que talvez não conseguissem se deslocar até um mesmo local para a realização de um evento presencial. Então, a gente está fazendo a informação chegar a um número enorme de pessoas. Mas eu estou levando a minha casa, a minha família, né? E todas as questões que estão associadas a essa dimensão comigo. Eu estou de dentro da minha residência agora, entrando na residência de vocês. Entrando num espaço que deveria ser pessoal. Eu não deveria estar na casa de vocês. Talvez vocês não devessem estar na minha casa. Mas nós estamos, né? Estamos na casa uns dos outros.
E a gente está se utilizando de recursos que a gente considerava pessoais, né, o computador, etc., para utilização em atividades que são relacionadas à minha profissão. Tá tudo muito misturado. Então, essa enorme mistura, ela não é fácil de ser gerenciada, tá, pela gente, requer uma organização muito grande e, de novo, requer um investimento energético extremamente elevado. A gente também não está tendo, a gente tem sido muito cobrado e a gente não está tendo as condições de decidir sobre tudo. Tem muitas decisões que elas estão chegando até nós e a gente não tem muito como fugir dessas questões. Então vamos falar um pouquinho mais sobre como é que a gente está processando essas informações. Será que a forma como eu processo as informações tem relação com como eu me sinto, né? A gente está continuando com a ideia de excesso de informação, de estresse e, eventualmente, né, de sobrecargas. Geralmente, quando a gente enfrenta o problema, ou qualquer tipo de problema, a nossa mente, ela tende a buscar padrões. Então, eu tenho que enfrentar um problema novo, eu vou, né, no meu HD, tentar buscar algum tipo de padrão que me ajude na resolução desse problema. Se eu reconheço similaridades com o problema, né, que se apresenta no momento a problemas anteriores, a minha tendência é que eu tome decisões mais rápidas, tá certo? Porque eu coloco em prática um raciocínio intuitivo. Eu comparo elementos-chave e eu considero que não, eu acho que dá para resolver isso assim. E rapidamente essa resolução ela se estabelece. Ao passo que se eu não tenho um padrão reconhecido, né, se há dificuldade de eu encontrar padrões no problema novo que eu estou enfrentando, a minha tendência é levar mais tempo analisando todos os elementos, né, que vem nesse pacote que eu estou chamando aqui de problema para poder chegar a uma tomada de decisão mais acertada. Mas a gente, em termos de problema, o que a gente tem é uma pandemia, né? Então, a gente vai ver como é que isso vai ser organizado. Esses dois tipos de processamento, né, de informações que culminam com tomada de decisão, né, é o que a gente chama, eu não posso me aprofundar aqui muito, né, em função do tempo, mas é o que o Kahneman propôs como o processamento dual de informações. Então, a gente tem um sistema mais intuitivo e um outro um pouco mais analítico, um pouco mais racional para nossas tomadas de decisão. Ele descreve isso, né, nesse livro, eu trouxe a capa para quem se interessar e buscar um pouco mais de informações a respeito. Mas e na Covid? Como é que isso funciona? Né? Eu tenho um problema, que é o próprio enfrentamento à situação de pandemia. O que eu faço? Como é que eu enfrento? Eu, como indivíduo, que decisões eu tomo de enfrentamento em relação a essa pandemia? E aí, olha só que coisa interessante, né? Quando os resultados ou consequências são incertos, de fato, eu tento aquela questão de verificação, sei lá, eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Às vezes, a gente utiliza o sistema 1 nessa tomada de decisão. Poxa, mas que estranho, não seria esperado que eu tomasse a decisão se eu sei pouco a respeito, né? Se aquele problema ele não se encaixa com nenhum outro padrão que eu já tenha vivenciado, né? Que tenha me permitido uma tomada de decisão, por que eu não estou utilizando o raciocínio analítico? Por que eu não estou pegando todas as informações disponíveis para organizar melhor as minhas decisões? Ou seja, para eu ajustar melhor o meu comportamento. E aí, olha só que coisa difícil. Por quê? Porque a gente não tem tempo quando a gente está enfrentando uma pandemia. Pelos riscos que essa demora, né, poderiam trazer para a nossa própria sobrevivência. E aí, somada a isso, a gente se deparou, né, no início dessa situação pandêmica com o que a gente poderia chamar de paralisia por análise. Eu não sei se vocês lembram no início o quanto a gente era bombardeado por informações extremamente confusas a respeito do que seria a pandemia, várias teorias da conspiração sobre a origem. Então a gente passou um pouco essa etapa. Mas a gente está prestes a viver uma outra condição como essa, se é que a gente já não está vivendo, né? De paralisia por análise em relação à vacina. A gente teve em relação a diagnóstico e origem, depois em relação a tratamento, agora a gente está tendo, né, relacionada à questão da vacina. Então eu tenho tanta informação que
eu não consigo lidar com tudo isso. É como se a gente tivesse um computador e de repente desse aquela tela azul, travasse. O computador tem todas as informações ali, mas em algum momento há uma sobrecarga e simplesmente trava tudo. Então, para não travar, né, por causa da quantidade de informações, a gente tenta alguma solução, e não necessariamente a solução mais acertada. Mas eu não sei vocês, né? Na explicação desse processo de tomada de decisão, eu espero que vocês tenham percebido o quão carregado é tudo isso. Porque se eu paralisei pela quantidade de informações que tinha disponíveis, que eu simplesmente não consegui organizar para poder tomar uma decisão, eu corri para uma decisão mais intuitiva, que não necessariamente é a mais acertada. Então é algo extremamente difícil, é mais um enfrentamento além da própria pandemia que a gente teve. Mas caramba, será que isso não acaba? São tantas coisas que vão nos sobrecarregando. Apesar de a gente apresentar toda essa dificuldade, né, de processamento, dificuldade de enfrentamento, etc., a gente não pode esquecer que a gente é a solução e não o problema. O problema é a pandemia. Então a gente precisa separar essas duas coisas para a gente também não se culpabilizar. Né? E esse discurso de culpabilização, ele tem sido um discurso recorrente nesse momento, sobretudo agora que algumas pessoas elas já decidiram que não precisa mais estar em distanciamento físico, né? Que já podem interagir, que já podem aglomerar, voltar sobretudo às atividades de lazer que eram costumeiras, lazer e esporte, né? Antes da pandemia, tá? A gente sabe que a gente está sobrevivendo a essa tempestade, mas a gente precisa agora pensar um pouquinho de que maneira a gente vem, né, sobrevivendo. Então, talvez uma outra palavra que entrou, assim, caiu muito no gosto popular foi o termo resiliência, né? Essa capacidade de a gente se adaptar a situações que não são as situações mais fáceis. Não é que a gente não se adapte, mas o fato de a gente se adaptar não quer dizer que isso não deixa marcas, que isso não traz sofrimento, que isso não traz desgaste. Então, de novo, eu estou trazendo elementos que dizem respeito ao gasto de energia, né? A gente ir se deparando com um contexto que é um contexto difícil, que é um contexto novo, que é um contexto incerto, né? Que é um contexto em que muitas pessoas eles querem trazer as explicações, né? As pessoas querem trazer explicações definitivas e a gente não consegue nem decidir se a gente concordou com a primeira informação que a gente recebeu. Então, o ajuste, né, ele passa necessariamente por um gasto de energia muito grande. E aí a gente precisa entender um pouco quais são as consequências desse super gasto que a gente está tendo energético para lidar com toda essa situação. A gente, por mais que a gente esteja se esforçando para reequilibrar, de alguma forma a gente ainda está sobrecarregado. E não é à toa que as pessoas têm se deparado, não sei, né, tem sido muito rotineiro, sobretudo com contato com meus alunos, que assim, às vezes a gente tem uma pequena reunião de 30, 40 minutos e a gente já sai acabado, a gente já sai muito cansado. E às vezes a gente fica tentando buscar uma explicação. Será que eu dormi mal à noite? Será que foi alguma coisa que eu comi? Gente, a gente está no meio de uma pandemia. Se vocês não se cansaram com todo o cansaço que eu estou expondo até agora, né, sobre tudo que a gente está precisando lidar ao mesmo tempo, a gente não consegue compartimentalizar. Vem tudo de forma simultânea. Então a gente está recebendo essa pancada tudo ao mesmo tempo, né? Tem uma frasezinha, algo do tipo tudo junto e misturado. É uma situação que a gente não consegue separar, porque é isso que vem se estabelecendo. Será que de alguma forma eu estou adoecendo? Não, né, de Covid-19, mas outro tipo de adoecimento, né? Não sei se vocês já pararam para fazer essa autoavaliação. E às vezes não é um adoecimento físico, não é exatamente uma febre, uma tosse, não é um sintoma que eu consiga associar a um quadro específico. É como se fosse um adoecimento generalizado. Eu me percebo mais lenta para processar a informação, eu me percebo menos perspicaz, e tudo isso acaba fazendo com que eu me questione, caramba, será que
eu dou conta das coisas, né, de retornar a uma situação pós-pandemia? Será que eu terei ainda as capacidades, né, que eu tinha antes de resolução de problemas, de conflitos na minha vida acadêmica? Será que de fato eu vou dar conta? A gente teria um outro caminho para seguir aqui nessa conversa, podia conversar bastante sobre síndrome do impostor. Não é o espaço, mas eu acho que quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, né, sobre essa dificuldade, porque isso é algo que muitas pessoas vêm enfrentando, né? As pessoas estão começando a se questionar se elas de fato são capazes de lidar com o que está acontecendo agora, ou seja, serem resilientes, e de lidar com o retorno, né, às suas atividades, né, as atividades que cada um exercia anteriormente depois que essa pandemia passar. Mas vamos ver, falar um pouquinho sobre adoecimento, né? Em psicologia, não é 100% das vertentes, das abordagens que trabalham com essa denominação, mas algumas delas trabalham com essa noção de trauma, né? E a Covid-19, ela já pode ser considerada um evento traumático. Mas o que é um evento traumático? Né? Toda vida que eu me refiro a eventos traumáticos, eu estou me referindo, desculpem, a eventos que são extraordinários, não no sentido espetaculares, tá? Mas que são eventos que geralmente acontecem de forma mais rara, certo? Eu botei um asterisco aí porque a gente sabe que muitas vezes os traumas eles são associados a questões relacionadas ao desenvolvimento, aí vem exemplos de abuso físico, mental, sexual, que pessoas sofrem, enfim, e às vezes trauma é visto só como algo crônico, mas a gente pode ter situações agudas que podem sim ser caracterizadas como traumas. E mesmo esses crônicos, a gente poderia considerar extraordinários, né? Não são frequentes em termos de ocorrência para todos os indivíduos da população em geral. E aí uma particularidade, né, do trauma é exatamente exacerbar a nossa sensibilidade. É como se, de fato, eu tentei nessa imagem, né, fazer uma alusão a essa situação, é como se, de repente, nós ficássemos um pouco mais frágeis, um pouco mais sensibilizados em função desse trauma sofrido. Então, é como se quando a gente leva uma queimadura, né, que aquela região ela fica hipersensível. O trauma, ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, minha sensibilidade, ela se exacerba. Poxa, mas eu já estou cansado, estressado, com a rotina quebrada, etc. E agora eu ainda estou hipersensível? Sim, a gente ainda está, alguns de nós, né, hipersensíveis. E aí, pelo tipo de situação que se apresenta, o enfrentamento à pandemia, ela pode sim ser considerada o que alguns autores chamam de trauma coletivo, tá? Vou falar primeiro dos eventos traumáticos para poder a gente retomar essa ideia do trauma coletivo. Então, quais são os efeitos de um evento traumático? Eles podem afetar nossa capacidade de compreender e processar os eventos no nosso ambiente. Eita, agora começou a fazer sentido. Caramba, então é por isso que eu me sinto tão cansado? Porque eu estou me esforçando muito mais para entender o que está ao meu redor? Sim. Essa é uma das questões que às vezes elas passam desapercebidas, porque se antes da pandemia eu lidava bem, eu assistia um telejornal, eu li um livro, um artigo, uma reportagem, eu acessava uma página na internet, eu conseguia processar de forma fácil essa informação, agora requer um esforço muito maior. Porque se eu estou sensibilizado em função do trauma, minha atenção está voltada para outros aspectos. Tá? Então, qual é o aspecto principal? Se o trauma ele envolve um risco de vida, é eu tentar me prevenir para eu não contrair essa doença, para que eu não corra esse risco de vida. Então, a nossa preocupação, de fato, ela está voltada para nossa sobrevivência, certo? Então, as outras informações que precisam ser processadas, elas acabam levando mais tempo. Às vezes, a gente precisa investir mais tempo e mais energia para conseguir processar. Então, essa limitação de processamento de informação pode levar à tristeza, pode levar ao luto, pode levar a pânico, confusão, desespero, medo. E a gente ainda tem acompanhado de tudo isso uma incerteza enorme, que é quando é que tudo isso vai acabar. Então, quando tudo isso acaba? É muito difícil porque a gente não tem essa previsão. Se a gente conseguisse estabelecer esse norte, essa orientação, talvez ficasse bastante mais fácil a gente lidar com a condição que a gente está enfrentando agora. O que pode desencadear um trauma coletivo? Acho que
Obviamente, vocês já sabem que uma pandemia pode, né? Pelo direcionamento que eu estava dando aqui a essa situação. Guerras também são capazes, né, de desencadear um trauma coletivo, genocídio, violência em massa, mas a que a gente está enfrentando, infelizmente, é uma pandemia. E como é que a gente poderia responder, enquanto indivíduo, a um trauma coletivo? Será que todo mundo, por ser coletivo, todo mundo vai reagir do mesmo jeito? A gente já tinha falado um pouquinho antes, quando a gente se referiu à resiliência, que não necessariamente o ajuste ele é feito, né, da mesma forma. Então a gente vai ter pessoas que são resistentes ao trauma, então parece que nada está acontecendo, ela está bem de boa, está seguindo a vida dela, tudo nos conformes, né? Tem as pessoas resilientes, então, que é a maior parte da população, né? Quase toda a população está incluída nessa caracterização. Então, são as pessoas que desenvolvem alguns sintomas, né? Algumas alterações comportamentais em função do trauma, mas que elas melhoram, né? De forma relativamente rápida. Mas vai ter aquelas pessoas que vão demorar um pouquinho mais a se recuperar. E muitas vezes são pessoas que vão demandar, né, vão necessitar de um tratamento de fato mais prolongado, porque podem ser pessoas que eventualmente desenvolvam, né, evoluam para casos de depressão ou de transtornos pós-traumáticos, né, como o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno um pouco ligado a traumas, né, tá mais bem descrito isso. E ainda tem pessoas que podem apresentar uma trajetória crônica e mais grave, né, de sintomas, com o prolongamento do sofrimento ao longo do tempo. Então, mesmo passando a situação, mesmo no pós-pandemia, em torno de 2% da população vai requerer uma atenção ou cuidados especiais. Tá? Então, é lógico que não tem como, nesse momento, a gente saber como é que vai estar a nossa situação, mas que a gente possa estar atento a como cada um de nós está reagindo. Eu acho que esse respeito, né, a forma como a gente pode se reajustar a essa condição que a gente está vivenciando e ao que virá depois é o mais importante nesse momento. Tá? Como é que eu posso reduzir o trauma coletivo? Aí alguém pode dizer assim, vixe, lá vem a sessão de autoajuda. De fato, orientações ou sugestões, elas existem aos montes, né, do que você pode fazer. Mas só cada um de vocês vai conseguir decidir o que é mais adequado. Então não adianta as pessoas tentarem, né, te passar uma orientação de uma dieta mirabolante, da quantidade de minutos que você fica e da posição que você tem que estar quando você estiver tomando um pouco de sol de manhã e por aí vai, porque pode funcionar para uma pessoa e pode não funcionar para você. Então, essa avaliação um pouquinho mais criteriosa envolve muito respeito a você mesmo. Então, tem se falado, né, acho que talvez na mesma proporção, né, o tanto que se fala de resiliência, também se fala de autocuidado. Né? E algumas pessoas começam a dizer, mas que bobagem, esse negócio de autocuidado eu não aguento mais. Mas o autocuidado é no sentido de estar atento às modificações que estão acontecendo com você agora, né? Você é a pessoa que é mais capaz de se comparar a como você estava antes, como você está agora, e de tentar fazer algumas previsões de como você vai estar depois que tudo isso passar. São previsões, tá? A gente não tem uma capacidade preditiva exata, né? São aproximações que a gente faz. Mas se eu puder regular alguns elementos como o acesso a informações ou buscar informações de fontes mais seguras, né? Tentar de alguma forma permanecer conectado às outras pessoas, né? A espécie humana é uma espécie gregária, nós somos animais sociais. Então há uma necessidade muito grande de manutenção de contatos, né? De laços. Essas conexões elas são muito importantes para a gente, a ponto de alguns pesquisadores, né? Que trabalham mais na área de psicologia social, afirmarem que a gente devia ter sido mais cauteloso no início da pandemia e não falar em isolamento e não falar não usar de forma tão intensa termos que denotem essa quebra. Na verdade, a gente está vivendo um distanciamento físico. A gente não vive um distanciamento social, porque a gente tem contato com outras pessoas. Talvez não as que a gente quisesse ter, mas o contato ele não foi extinto. A gente não está numa cela solitária sem contato com outros indivíduos da nossa espécie, né? A maioria de nós. Porque a gente relata uma realidade, né, de contato de pessoas que, por exemplo, têm acesso à internet, telefone, enfim, algo que possa manter a conexão caso você esteja sozinho, né, nesse momento de distanciamento físico.
certo? E se for possível, obviamente, utilizar recursos para a manutenção da saúde mental. Acho que nunca se falou tanto, né, de procure um psicólogo, tente atividades para, entre aspas, né, não enlouquecer, e aí entendam o enlouquecer, não desestabilizar a ponto de você ficar incapacitado de realizar suas atividades, tá? E aí a gente entra, né, no ponto final, que eu queria trazer um pouquinho de reflexão para vocês, né? Como é que fica a minha vida acadêmica, né? E quando eu falo de vida acadêmica aqui, eu não estou me referindo só à condição de aluno, né? Eu estou falando na condição de docente, na condição de técnico administrativo, né? Das pessoas que gerenciam essa vida acadêmica, porque está todo mundo na tempestade, está todo mundo enfrentando essa pandemia. Então, de fato, o impacto para a vida acadêmica, por exemplo, o prejuízo de rendimento de um funcionário que é essencial para o gerenciamento de informações, sei lá, num programa de pós-graduação, tem um efeito, tem um impacto sobre todas as outras pessoas. Então, como é que a gente vai lidar com o nível de resiliência ou, eventualmente, a chance de adoecimento que algumas pessoas, né, podem ter, maiores do que as outras? Alguém pode ter mais chance de adoecer do que outras, né, enfrentando a mesma tempestade. E aí, eu pedi autorização, né, ao professor Felipe Nalon Castro para usar algumas ilustrações que ele trouxe numa palestra fantástica que ele ministrou aqui na UFRN em 2017, exatamente para a gente entender um pouquinho o quão difícil é, né, a gente pensar na condição de vida acadêmica, mais especificamente ainda dentro de uma condição de pandemia. Então, toda vida que a gente realiza trabalhos concretos, fica relativamente fácil de você saber quando aquele trabalho está concluído e quais são as etapas necessárias para concluí-lo, né? Inclusive, você tem condições de avaliar o produto final, né, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Os parâmetros, eles são muito evidentes, né, quando você faz essa avaliação. Quando eu vou para o trabalho acadêmico, a coisa não é tão simples assim, né? Eu tenho uma série de elementos que podem variar, dependendo da área de estudo especificamente, e a gente considera isso aqui um trabalho imaterial. Então, assim, quando é que a vida acadêmica ela acaba? Ela não acaba nunca. Se eu tenho interesse pelo conhecimento, pela produção do conhecimento, isso vai permanecer o tempo inteiro? Não tem como eu delimitar um momento que, pronto, até aqui esse é o produto. A gente tem alguns marcos, né, alguns elementos, né, que conseguem, eventualmente, um trabalho de conclusão de curso, um mestrado, um doutorado, a preparação de um artigo, a preparação de uma aula, a preparação de uma palestra, né? Então, a gente tem vários elementos que podem nos ajudar a detectar isso. Mas, como é que fica um trabalho imaterial, né, na condição de pandemia, né? O que acontece aí? Alguns autores, né, eles chamam atenção para o fato de que muitas vezes na vida acadêmica as pessoas elas podem já, mesmo não tendo um diagnóstico, mesmo não tendo um quadro de transtorno estabelecido, elas apresentam alguns sinais que mereciam um pouco de atenção, né? Exatamente por essa dificuldade para a gente trabalhar num setor cujos produtos eles não são tão facilmente palpáveis, né? Eles não são tão concretos, muitas vezes. Então, às vezes a gente começa a passar por situações de inabilidade de assistir aula, de fazer pesquisa, dificuldade de se concentrar, dificuldade na diminuição, né, da nossa motivação, a gente fica mais irritável, começa a aparecer distúrbio de sono, distúrbio alimentar, até que isso culmine no isolamento social. Tá? As pessoas começam a se afastar da convivência com outras pessoas. E aí, olhe que coisa delicada, né? Se vocês depois, né, eu acho que esse material vai ficar disponível, leiam de trás para frente, né? Nós, pela condição de pandemia, propusemos um distanciamento físico, que é algo que se aproxima a um isolamento social na mente de algumas pessoas. Então, a partir desse distanciamento físico, vem sendo relatado mudanças de apetite, distúrbios de sono, irritabilidade. Então, para onde é que eu estou caminhando com esse argumento? Poxa, realmente pode ser que eu esteja adoecendo por essa condição toda nova, né? Um contexto todo novo que eu estou precisando enfrentar.
E aí as cobranças relacionadas ao meu desempenho, ao que eu posso fazer ou ao que eu deveria estar fazendo, elas são muito fortes, né? Às vezes a exigência ela não é externa de um orientador, de um professor, de um familiar, ela é nossa. Né? Então, talvez o crítico mais difícil, né, da gente atender sejamos nós mesmos. Então, essa crítica, ela tem estado muito presente, né? Muitas pessoas disseram assim, caramba, vai ser a chance de eu fazer um curso de inglês, francês, alemão, espanhol, assistir 25, né, palestras. Nossa, eu vou assistir todos os TED Talks possíveis. E aí, na primeira semana, tudo deu certo. Na segunda, a pessoa já estava absolutamente esgotada. Tá? Então, a gente passou durante a pandemia a se cobrar, talvez até mais em termos de desempenho, do que a gente se cobrava nas nossas atividades antes da pandemia. Tá? Então, a gente está se deparando com algo que é estranho. Né? Como é que a gente lida com o estresse daquilo que eu não estou fazendo? Porque eu estou cansado, eu estou cansada, eu não consigo continuar no mesmo pique. E às vezes é interessante, porque tem dias que o pique se instala e você consegue fazer tudo. E aí você diz, pronto, agora vai. Agora eu vou produzir como nunca. Mas produzir o quê? Produzir para quem? Né? Qual é a situação que de fato eu preciso resolver? Qual foi a meta que foi estabelecida ou quem a estabeleceu? De fato, essa produtividade ou esse desempenho acurado, exacerbado, enfim, depende só de você? O que depende de fato de você? Às vezes a gente está se incutindo de cobranças que não nos pertencem, né? De fazer coisas que a gente acha que deveria estar fazendo porque agora a gente tem mais tempo livre para fazer. Mas tempo livre, eu acho que o conceito de tempo livre ele nunca foi ou será tão discutido depois que a gente sair dessa condição de pandemia, né? Então, uma recomendação importante seria estar atento, né, às condições, as condições contextuais, né, o quanto de tempo você tem disponível, mas talvez o mais importante, o quanto de energia você tem disponível, tá? Estabelecer elementos de prioridade talvez seja mais do que essencial nesse momento que a gente está vivenciando. E o importante é que sejam prioridades individuais. O sarrafo, né, o referencial, ele precisa ser seu, a régua é sua. A gente precisa se desprender um pouquinho, né, daquelas pessoas maravilhosas que só habitam as redes sociais, que são pessoas que não existem, são pessoas que enfrentam outros demônios e que passam uma imagem de que tudo é possível, tudo é viável, tudo dá tempo, que a pessoa, ela, para algumas mulheres principalmente, né, que ela consegue ser mãe, estar maquiada, passar receitinha, atualizar, ter o corpo sarado, falar vários idiomas, enfim. Quais são as prioridades na sua vida? Né? Então, a gente precisa de um momento de reflexão, se separar um pouquinho de um referencial que talvez não seja o ideal para nós. Por isso eu sou muito incomodada com essas receitas mágicas que aparecem na internet, né? Torne a sua pandemia produtiva. Oi? Eu estou sobrevivendo a uma pandemia, tem coisa mais produtiva do que me manter vivo. De estar bem para quando tudo isso começar a passar. As pessoas estão levando, né, para um lado de competitividade que talvez não seja o momento para ela se instalar, quando a maior competição que a gente tem não é em relação ao que como eu estarei, né, muito bom ou muito ruim em relação às outras pessoas, mas eu preciso estar vivo quando tudo isso acabar. Então, tem uma série de recomendações, eu acho que não cabe aqui eu ficar repassando, né? Vocês já devem ter visto isso trocentas vezes, né? Orientações relacionadas ao sono, né? A criação de alguns hábitos de uma rotina que anteceda o sono, né? São procedimentos que a gente chama de higiene do sono, né? Cuidados com a mente, cuidados com o corpo, que vão do que você achar interessante, porque cuidar da mente e do corpo não é necessariamente eu fazer meditação para cuidar da mente e fazer exercício para cuidar do corpo. Eu posso estar cuidando do meu corpo, me mantendo higienizado,
observando se minhas unhas estão cortadas, né? Mantendo minha higiene bucal, né? Eu preciso continuar escovando os dentes várias vezes ao dia, não é porque eu não estou saindo e ninguém vai se aproximar do meu hálito que eu não preciso fazer isso. Então, são esses elementos e não necessariamente um conjunto de regras que vem sendo lançado na mídia quanto ao que seria isso, tá? Reserve muito tempo para o lazer, equilibre, né, na medida do possível, mas eu acho que toda e qualquer orientação que se dê, né, para essa tentativa de alívio de tantas exigências é a criação de uma rotina. Eu sei que é mais uma exigência, né, falar em criar uma rotina, mas só através da criação dessa rotina é que a gente vai conseguir organizar a vivência profissional e a vivência pessoal nesse momento que a gente está vivenciando. Existem métodos, né, reconhecidos que são sugeridos para esse gerenciamento do seu tempo, né, para a organização do seu tempo. Não temos espaço, né, para discuti-los aqui, né? Eu trouxe 3. Eu estou utilizando, né, o perfil do Instagram do meu laboratório, porque os meus alunos, enfim, a gente num pacote fez uma tentativa, né, de fornecer alternativas às pessoas. Então, o Pomodoro, o GTD, né, o Get Things Done, e o Kanban são talvez os métodos que mais se discutam, né, de uma forma geral. E cada método ele precisa ser avaliado, né? Você precisa saber qual é o que você funciona melhor. Para mim, ainda é o GTD, mas tem pessoas que funcionam bem com Pomodoro, com Kanban e com alguns outros que existem por aí. Então, só para a gente ir concluindo essa conversa, né? A gente viu que a gente precisa ter claro que a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, então a gente tem condições individuais, socioeconômicas, vinculadas à raça, né? Vinculadas, que raça é um termo que a gente nem devia estar usando mais, mas vinculadas às etnias, vinculadas ao sexo, vinculadas à orientação sexual, que faz com que esse enfrentamento ele seja mais fácil ou mais difícil. A gente tem uma perspectiva, né, que a gente precisa primar pelo cuidado, sobretudo da nossa saúde mental, em decorrência da sobrecarga que a gente vem enfrentando. E a vida acadêmica, ela acaba sendo um elemento a mais. Então, as pessoas, alguns alunos já chegaram a conversar comigo dizendo: a professora, eu nem sei se eu quero continuar na universidade depois. Então, talvez mudanças muito radicais na vida das pessoas, as pessoas repensarem as prioridades, esteja acontecendo. Isso também é um momento que acaba, né, sendo impactante, né? Então, esse olhar para si, esse cuidado, ele é um momento que, se você tiver essa oportunidade de fazer, ele é um momento muito enriquecedor, mas é lógico que você precisa estar disponível e às vezes você não consegue fazer sozinho. Então, se for esse o seu caso, né, não hesite em pedir ajuda. Né? As pessoas falam muito de desperdício de recursos. Eu vou passar por psicólogo, psiquiatra, é um gasto de dinheiro. Não é gasto, né? Quando a gente está se reconstruindo, é investimento. A gente pode ser uma versão melhor da gente mesmo se a gente puder se cuidar um pouquinho melhor. Se a preocupação que a gente tem, né, com o bem-estar de outras pessoas, se voltar para a gente tem muito a ganhar e muito a oferecer para essas pessoas. E aí eu queria confessar uma coisa, né, porque o questionamento que eu fiz lá no início como título, né, dessa nossa conversa, né, que pena que eu não posso ouvir vocês, mas enfim, né, eu espero que o que a gente conversou aqui tenha dado a oportunidade de vocês pensarem um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo. Eu transformei numa pergunta essa postagem, né, da psicóloga Cassiana Redwitz, que eu me deparei, né, no Instagram, que ela coloca como afirmação, né, cuidar da sua saúde mental também é uma atividade produtiva, porque se você consegue reestabelecer os parâmetros adequados, né, confortáveis para o seu funcionamento, as coisas vão fluir como consequência, nas direções das prioridades que você eleger, né, que você escolher. Então, eu acho sim que cuidar da saúde mental é uma atividade produtiva e talvez seja a atividade mais importante que a gente precise realizar nesse momento. Tá? Eu queria agradecer enormemente, né, a organização desse evento maravilhoso, né, e desse espaço específico para a gente conversar um pouco sobre saúde mental, né, que nesse momento eu acho que vem sendo essencial nas nossas vidas. E óbvio, eu agradeço ao laboratório, todo mundo que faz parte dele aqui na UFRN, a pós-graduação em psicobiologia, e que a gente possa se fortalecer, né,
enquanto sociedade, né, buscando esse caminho de melhorar enquanto indivíduos. Então, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês.